Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandrina Neto, moramos aqui na Itália há 1 ano e 5 meses e estamos aqui nesse país e nesses vídeos nós temos aqui compartilhado com vocês um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, de alguns lugares que nós de vez em quando passeamos, mas eu quero dizer para você que também nesse canal você também tem a oportunidade de ouvir um pouquinho daquilo que Deus ele tem ministrado ao nosso coração. E aqui nós queremos sempre, que pudermos estarmos aqui ministrando uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Eu costumo dizer sempre que eu me sinto tão assim incapaz até mesmo de estar aqui no canal, mas foi algo que nasceu no meu coração e acredito eu que tudo Deus tem um propósito na nossa vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, estou aqui até quando Deus permitir e quiser, E eu não posso deixar de estar aqui também falando desse Jesus maravilhoso, esse Jesus que um dia me alcançou a minha casa, a minha família, e tem feito grandes coisas na nossa vida, tem mudado a nossa vida, tem mudado o nosso ser, e nós estamos aqui. Eu falo sempre que Deus tem me concedido a graça de algumas vezes ministrar a palavra dele, pregar a palavra dele. E eu falo assim, eu me sinto tão assim incapaz, até mesmo de subir num púlpito para poder falar da gloriosa palavra do Senhor. Mas ele me chamou, ele me escolheu, e a nossa segurança de subir num altar é saber que Deus, ele escolhe os improváveis. A palavra dele diz assim que ele chama aqueles que não são para confundir o que são, Então, se ele te chamou, se ele me chamou, é porque ele nos escolheu para que, através da nossa vida, nós possamos cumprir o propósito que ele tem através de nós, Então, eu costumo dizer sempre que todos nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a partir do momento que nós nos alistamos para sermos soldados de Cristo, nós temos uma missão a ser cumprida aqui nessa terra. Nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra, no reino de Deus. Então, se você está aí preocupado, e não sabe, o que fazer, até hoje você não descobriu o seu chamado, o propósito pelo qual o Senhor te chamou, comece a fazer algo no reino dele. Não fica esperando você saber o que é que Deus tem através da sua vida. Não, comece a fazer algo na obra de Deus, no reino dele, na casa dele, porque assim você vai, descobrindo qual é o seu chamado no reino dele. Então, eu me sinto muito incapaz, mas Deus me chamou. E quando ele chama, a gente não precisa preocupar. A gente só precisa estar na posição que ele quer que a gente esteja. A gente só precisa estar disposto a fazer e a cumprir o chamado dele. Quando Deus chamou Moisés, para poder libertar o povo dele ali no Egito, Moisés, ele, como nós sabemos, ele foi criado no palácio. Ele foi criado ali como príncipe. Mas aí, como Deus tinha um chamado na vida dele, nós sabemos a história, eu não vou aqui contar, mas todos acredito que conhecem a história, que Moisés, Deus permitiu ele sair daquele palácio, porque acredito eu que até ele mesmo não sentia que ali era o lugar dele, não era aquele lugar que era para ele estar vivendo, porque Deus tinha um chamado dele. Então Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de Moisés e através disso ele saísse daquele palácio, daquele lugar. Então ele foi para o deserto e ali ele foi apacentar ovelhas. Então acredito que naquele trabalhar ali de Deus, Deus começou a mostrar para Moisés, mas mesmo assim Moisés não queria. Moisés se colocava tão limitado diante de Deus que chegou um momento que Deus falou assim, quando Moisés, nós conhecemos muito bem essa parte, que Moisés falou para Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar, mas aí Deus virou para Moisés e falou assim, Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez o mudo? Foi eu, Moisés. Então, o que Deus queria dizer com isso? Que nós,
mesmo nas nossas limitações, de não saber até mesmo falar, como eu digo sempre, mas não importa, eu não sei nem falar direito palavras bonitas, palavras, né, intelectas, vamos se dizer assim, que eu nem sei o que falar, mas olha, Deus não está preocupado se você sabe ou se você não sabe. Deus está preocupado em saber que o seu coração está disposto a cumprir aquilo que Deus quer através da sua vida. Deus procura corações dispostos para fazer a vontade dele nessa terra, corações quebrantados, humilde e obediente, para honrar o nome dele. Quantas passagens nós temos na palavra de Deus de homens que Deus tirou ali, lá do monturo, e fez dele grandes homens e mulheres para honrar o nome dele. Então, se você se preocupa com isso, eu quero dizer para vocês, não se preocupe. Apenas se preocupe em cumprir aquilo que Deus para o qual ele te chamou. Sabe, a nossa posição é estar aqui, ó. Não deixarmos de ler, de estudar, de ouvir a palavra dele, de aprendermos, porque aqui tá as maiores riquezas de entendimento, de sabedoria, de conhecimento que alguém possa querer ter, está aqui, nessa palavra gloriosa, essa palavra poderosa, essa palavra que, com a ajuda do Espírito Santo, ele te faz compreender e entender tantas coisas lindas, tantos tesouros, como a palavra diz, né? Que nós devemos procurar sabedoria como um tesouro escondido. E aqui está a verdadeira sabedoria, aqui está o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento que alguém possa ter. É através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ai, como Deus é lindo e maravilhoso, que ele reserva os segredos escondidos para os seus filhos, para os simples. Aleluia, glória a Deus. Então não se preocupe se você não sabe falar, se você não tem nenhuma formação, se você não tem estudo, não se preocupe com isso. Se Deus te chamou, o nosso glorioso Espírito Santo, ele vai nos ensinar. O importante é nós estarmos aqui, sempre estudando a sua palavra, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Lamentações 3:21. Uma palavra que eu tenho nesses últimos dias, uma palavra que eu tenho sempre lembrado dela nesses últimos dias. Nós sabemos que nós temos vivido e estamos vivenciando dias difíceis. A palavra de Deus diz que os dias são maus e verdadeiramente estamos vivendo dias tribulosos, dias difíceis na face da terra. Para onde você olha, para todos os lados, você não consegue ver uma notícia boa. Quando nós olhamos, né, ouvimos os noticiários, você não consegue procurar ter paz se você ficar focado nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas o nosso coração, ele tem que estar focado na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Nós vemos aí as escrituras, as profecias dessa palavra se cumprindo. E para que nós não venhamos estar inquietos, que nós não venhamos estar com o nosso coração turbado, com o nosso coração temeroso, somente através da palavra de Deus é que nós vamos conseguir ter paz. Então, Lamentações 3:21 diz assim, o profeta Jeremias, ele estava vivendo dias, né, tribulosos naquela época, quando ele citou esse versículo. Ele disse assim, faz trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. E é assim que nós devemos orar e pedir ao Senhor. Deus, traz à minha mente aquilo que me traz esperança. Então, somente através da palavra de Deus é que nós vamos ter paz no nosso coração e esperança de saber que mesmo diante das dificuldades que o mundo está vivendo, que nós estamos vivendo, diante das notícias que não são boas, diante de um futuro incerto, um futuro de que todos estão dizendo que não vai ser fácil, mas nós temos um escape, e o escape nosso é o Senhor Jesus, através da sua palavra. Quando o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, mesmo que ao nosso redor
Nós possamos estar com os nossos olhos diante dos montes, que nós não conseguimos ver o que está lá do outro lado, mas nós temos um escape, nós elevamos os nossos olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Pode ser que nós estejamos rodeados de tudo aquilo que não nos está trazendo esperança, mas nós temos um Deus que habita nos céus, e quando nós olhamos para Ele, como a palavra dele diz assim, olhais para mim e sereis salvo. Então nós temos uma esperança, nós podemos confortar o nosso coração que sim, existe esperança para aqueles que acreditam na sua palavra. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo está trazendo aqui um conforto para a igreja de Filipenses, para nós também, nesses dias atuais, dizendo assim, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não podemos estar inquietos, preocupados com tudo que está acontecendo. Aí você vai dizer assim, é fácil dizer assim, mas não é. Eu mesma estou, não vou mentir para você. Quando eu olho para o que está acontecendo ao redor desse mundo, para as notícias, o meu coração ele começa a querer ficar temeroso, perturbado, mas eu não posso. Porque a nossa esperança não é nessa terra. A Bíblia fala assim que aquele que espera no Senhor somente nessa terra, ele é o mais miserável. Mas nós não devemos estar com a nossa esperança somente aqui nessa terra, mas saber que existe um lugar que foi preparado, que Jesus disse que ele nos deixaria aqui, mas ele ia para o céu preparar um lugar para nós. Aleluia, nós temos um lugar preparado para nós quando tudo aqui acabar, se romper, tudo aqui ser destruído. A igreja do Senhor, ela tem uma esperança, e essa esperança da igreja está no céu, aleluia. Essa esperança está no Senhor Jesus, saber que existe um escape para a igreja do Senhor nessa terra. Então, nós não podemos estar com o nosso coração inquieto, mas nós devemos nos apresentar diante de Deus pelas nossas orações e súplica e agradecer a Ele. Deus, tá difícil, Senhor, mas eu quero estar aqui te bendizendo, Senhor, te louvando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos guardado. Aleluia! E é assim que devemos nos posicionar. Então, eu também não vou mentir que eu fico preocupada, sim, porque nós somos humanos, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela nos traz renovo, ela nos traz a esperança de saber que existe um Deus que está velando pela sua igreja, pelo seu povo. Aleluia! Então, ele termina dizendo assim no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando nós oramos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, através dessa palavra, o Senhor Deus, ele traz paz no nosso coração. Ele cria uma paz que o mundo não pode ter. Olha que lindo, irmãos, a importância de nós termos esse Jesus como nosso Salvador é que mesmo diante das lutas e dificuldade que o mundo está vivendo, a igreja, aquele que serve a Deus, aquele que serve a Cristo, ele consegue ter paz, ele consegue sorrir, ele consegue caminhar, seguir avante. Aleluia! E aí o apóstolo Paulo nos ensina, olha, se você está vivendo aí, como nós sabemos que todos estão vivendo dias difíceis, tribulosos, mas o apóstolo Paulo nos deixa aqui um modo a se seguir, um modo de seguirmos avante para que nós podemos continuar aqui nessa terra, até a volta de Cristo, de forma sóbria, né? Assim como ele fala que nós devemos viver sobriamente. Ele deixa aqui um modo de nós estarmos aqui seguindo a nossa vida terrena, a nossa vida diária, com a nossa família, né, com os nossos irmãos. Ele nos deixa aqui, ó. Primeiro, ele falou, não estejais inquietos por coisa alguma. E Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo aqui, porque os irmãos também conhecem a história de Paulo, o quanto Paulo foi perseguido, foi caluniado, foi sofrido a vida de Paulo aqui por amor à palavra do Senhor. E olha aqui o que ele fala para nós, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, como igreja, que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que é justo. Não que nosso coração não possa estar sempre pensando nas coisas ruins que está acontecendo aqui nessa terra. Mas, assim como ele falou também, que nós devemos pensar nas coisas do céu e não nas coisas da terra, porque lá sim, lá é um lugar onde não vai ter dor, tristeza, dificuldade, fome, guerra, doenças. Não, lá vai ser um lugar de paz, eternamente paz. Então, que o nosso coração possa estar firmado, confortado no Senhor e naquilo que a sua palavra ela tem. Que você possa trazer a sua memória, assim como Jeremias diz, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz esperança, para continuar vivendo aqui, até que o Senhor venha nos buscar. Nós precisamos estar com o nosso coração queimando, aceso, que a chama de Deus venha cada dia mais acender no nosso coração, que a presença do Senhor, do seu Espírito Santo esteja nos fortalecendo cada dia mais, irmãos. Então é assim que nós devemos nos posicionar. Amém? Que esta palavra possa alcançar o seu coração nesse dia de hoje. Eclesiastes diz também que é melhor o fim das coisas do que o começo. Nós temos palavras de vitória ao nosso respeito. Jeremias também, o Senhor dizendo a Jeremias, falou assim: tenho pensamentos de paz e não de mal para vós, para te dar o fim que desejais. Qual é o fim que você está desejando? O que você está desejando para um futuro tão incerto nesses dias? Irmãos, nós devemos nos agarrar em Cristo, agarrar na sua palavra, na sua profecia, na profecia que o Senhor deixou para nós. Essa é a nossa regra de fé. Essa deve ser a nossa regra atual, que sempre foi atual, da igreja do Senhor Jesus. Assim como o salmista também, ele diz, né, Davi, ele dizendo assim: pereceria sem dúvida, eu pereceria, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Irmãos, se nós não acreditar, se nós não tivermos com o nosso coração firmado, nós perece. Perece, mas perece mesmo. Mas nós devemos crer na sua palavra. Nós devemos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que nesse dia de hoje você possa ser fortalecido em Deus e na sua palavra. Que Deus te abençoe grandemente, em o nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui, vou finalizar esse vídeo, mas antes eu quero pedir para você, se você assistiu esse vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém, né, que esse vídeo pode estar aí ajudando alguém que está desanimado, que está sem esperança. Compartilha, manda para alguém esse vídeo, porque acredito que Deus vai falar ao coração dessa pessoa. E também você vai estar contribuindo aqui no canal, né? Porque, como eu sempre falo, às vezes você está assistindo o vídeo, mas você ainda não se inscreveu. E é muito importante que você se inscreva, porque fazendo assim, o YouTube vai poder mandar esse vídeo, vai poder mostrar aí no canal esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vai estar nos ajudando também a crescer aqui no canal e fazer com que nós continuamos a gravar aqui para vocês, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, tá bom? E que Deus te abençoe muito mesmo. Que Deus possa estar aí te protegendo, te guardando, você e toda a sua casa. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.